Segundo ponto, comunicação, liderança e influência. Estas três palavras são muito críticas, todas são importantíssimas para qualquer etapa de um profissional. Você pode ser um analista júnior aí que está tentando fazer uma mudança importante na empresa. E por que essas palavras são importantes? Porque você, mesmo sendo um analista júnior, você tem que ter capacidade de influência. Então você tem que saber como influenciar para você poder conduzir uma mudança. Talvez você esteja tentando entregar um certo resultado. E aí, para entregar esse resultado, você tem que conseguir influenciar as pessoas. Ok? E nessa mesma posição, como analista júnior, eu falei de influência. Mesma posição como analista júnior, pense o seguinte: você encontrou uma oportunidade para analista sênior em uma empresa, então você está dando um salto aí de júnior para sênior, ou você está dando um salto de analista sênior para gerente, qualquer salto que você for dar aí na carreira de posições, e a sua capacidade de comunicação vai ser colocada à prova no processo seletivo. Você tem que saber como argumentar, como explicar, como contar a sua história, como falar sobre os resultados que você já obteve. Fundamental você saber fazer isso. Se você não souber fazer isso, você vai ter dificuldades aí no processo. E o que eu falei aqui para influência e para liderança, para comunicação, vale a mesma coisa para liderança. Mesmo que você não tenha um time, você lidera para cima, você lidera para os lados, você está o tempo todo liderando. Quando você quer construir algum resultado, você está liderando. Mas como que eu aprendo comunicação, influência e liderança? Eu vou te dar 3 dicas aqui e estas funcionaram muito bem para mim. Então, são dicas que funcionam, tá? Não são dicas vazias aqui. Primeiro ponto sobre comunicação: assista quem se comunica muito bem. E aí não vale influencer de rede social com palestras, desculpa, vou colocar entre aspas, tá? Vazias. Não. Escolha um líder global de alguma empresa. Tá? Tem centenas de entrevistas no YouTube, centenas de palestras aí no YouTube, centenas, inclusive das melhores universidades do mundo. Tem disponível. Se você for pesquisar palestras em Harvard, palestras em Stanford, qualquer grande universidade do mundo você vai encontrar. E assista isso dezenas de vezes. Tem duas aqui, eu fiz isso, tá? Ao longo de muitos anos. Tem duas que eu assisti por muitos anos. Tem uma delas que eu sei de cor a palestra. É uma palestra do Carlos Ghosn, não sei a pronúncia do sobrenome dele, mas é Ghosn, em Stanford essa palestra. Essa pessoa, ele foi CEO, presidente global da Renault-Nissan por muitos anos. E procura o nome dele, Stanford, você vai encontrar essa palestra. É uma palestra de 14 anos atrás. Eu assisti várias vezes. Ah, qual a vantagem? Essa palestra está em inglês também, então você aproveita e estuda o inglês ali acompanhando a palestra. Você consegue colocar tradução, enfim, dá para colocar tradução em português também. Mas você entende como um grande líder se comunica, como ele se posiciona, como ele explica as coisas. Esse é um exemplo. Tem uma outra que eu assisti várias vezes também, do Carlos Brito, que ele foi CEO global, né, presidente global da AB InBev. E também é uma palestra de Stanford, de 12 anos atrás, se eu não me engano. E mesma coisa. Mas são cada palestra dessas tem 1 hora de duração. São 2 palestras, 2 pessoas que já são líderes experientes, demonstrando lá como ele se comunica, o que ele fala, como ele se posiciona, como ele argumenta, como ele pausa na hora de falar. E a partir do momento que você vai absorvendo isso, você vai absorvendo mais conhecimento. Então assista várias vezes. Assiste, entenda, pesquise, veja entrevistas, avalia, compara. Ok? Faça isso. E como eu falei, as datas dessas 2 palestras denunciam aí a minha idade. A primeira palestra que eu dei de exemplo aqui tem 14 anos. Faz 14 anos que essa palestra existe. Eu já assisti ela várias e várias vezes. Então essa foi a primeira dica, tá? Sobre comunicação, influência e liderança. Segunda dica, leia sobre estes assuntos. Leia sobre psicologia, leia sobre comportamento humano, sobre os desafios do cérebro, como o cérebro se comporta.
Leia sobre comunicação. Pesquise quais são os melhores livros de comunicação. Escolhe um e lê ele. Escolhe. E a mesma coisa, eu estou falando de comunicação, mas a mesma coisa vale para influência e liderança. E você consegue ler 20 páginas por dia. Tá? Isso equivale a mais ou menos 30, 40 minutos de leitura, algo próximo disso. E aqui vale o mesmo pensamento para o aprendizado ali do inglês que eu falei. Desliga tudo, sai das redes sociais, escolhe um horário fixo e todos os dias sente numa cadeira e só sai dessa cadeira depois de ler 20 páginas. No começo vai ser super difícil, mas depois isso acaba virando hábito. E para facilitar, tá? Vou dar uma dica de ouro aqui para facilitar a sua vida. Monta uma tabela, tá? Uma tabela ali com linha e coluna, com os dias aqui assim, com os dias ou na vertical ou na horizontal, e com espaço ali para você marcar um X. Pega essa tabela, cola na geladeira e fala para a família inteira que você vai ler 20 páginas todos os dias. E toda vez que você ler 20 páginas, você vai fazer um xizinho naquela tabela. A partir do momento que você assume um compromisso público, você vai ter que cumprir isso, entende? É fantástico quando você faz isso. É fantástico, isso dá muito resultado. Então, falei sobre assistir, sobre ler. E aí a terceira dica, tá? Essa terceira dica de ouro também. Treine, teste, arrisque. Sabe aquela reunião que você tem medo de apresentar, medo de se posicionar, medo de liderar a reunião? Pega essa reunião, estrutura a apresentação dela e treina ela 10 vezes antes de fazer a reunião. Treina mesmo. Ou você acha que os grandes comunicadores eles não treinam? Eles treinam o tempo todo. Eu já vi um grande comunicador, professor, que dá aula, explica. Ele treinou a palestra dele dezenas de vezes. Dezenas, dezenas, até dominar ali o que ele ia falar na palestra. E aí vale o mesmo para uma reunião. Treine. Treina a reunião, treina, fala sozinho, pega o material e vai falando sozinho, vai explicando para você mesmo ou para você mesma. Isso vai construindo conexões aí no seu cérebro, e aí na hora de você fazer a apresentação, você está dominando o assunto. Dominando de ponta a ponta. Ok? Então aproveite todas as oportunidades que você tem para treinar, para testar, para se desenvolver.